Escrituras Sagradas, o testemunho de mim. O objetivo das Escrituras Sagradas é proclamar, ensinar, dizer, provar, comprovar e explicar porque Deus criou todo o universo falando. A primeira obra e primeira ação, o primeiro gesto e o primeiro movimento do Criador foi falar. E falando, Deus criou todas as coisas pela palavra, ação, estado e fenômeno no poder do Verbo. Ele fez todas as coisas. Também as Escrituras Sagradas reportam que todas as palavras que saem da boca de Deus têm fiel cumprimento. Deus é Espírito. O nosso Senhor Jesus Cristo disse: Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto se confirma na verdade que diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mas ninguém viu a Deus. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Porque Deus é invisível. Por isso Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Estavam criando o homem, o Pai e o Filho, em um mesmo Espírito, porque há um só Espírito, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4:4-6. No princípio era o Verbo. A primeira ação de Deus foi falar. E falando no princípio, disse Deus: haja luz, e houve luz. Luz não somente significando claridade, mas sabedoria, explicação, entendimento, imagem, viabilidade, todas as leis que regem o universo e tudo o que neles há. Deus, gerando e criando, fez e formou todas as coisas falando pela palavra. E a palavra, assim como ele falou, assim que ele falou, teve cumprimento. E se cumpriu a palavra falada em ação, estado e fenômeno. Por isso ficou escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ele estava, com estas palavras, definindo para nós toda a verdade do diálogo de Deus com Deus, quando fez o homem. Deus falava de si para consigo. Jesus Cristo, o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo é a luz com quem Deus falou ao formar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. É Jesus Cristo o primeiro, a primícia, o primogênito, o príncipe, o princípio, o que tem a proeminência acima de todas as coisas,
a luz, a lei, a explicação e a sabedoria de Provérbios 8, como está escrito. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar o seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era seu aluno, e era a cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, folgando no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Provérbios 8, 22 a 31. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Deus Criador. A primeira criação feita, ou geração unigênita de Deus, foi a luz. Quando ele disse haja luz, não se tratava somente de um luminar ou luminares, os quais foram feitos e manifestos no quarto dia. Luz é explicação, esclarecimento, razão, lei, ordem, coerência, sabedoria. Então, ele criou a luz, obra-prima e primicial de Deus. Esta luz é Jesus Cristo, Senhor nosso. Com esta luz, por causa desta luz, razão, lei, ordem, sabedoria e explicação. Por essa forma de ser, por esta ciência viva, por esta aula, por esta universidade e por esta faculdade preciosa da luz, ele foi fazendo, criando e formando todas as coisas. Mas quando chegou o dia do homem, sua imagem e semelhança, houve uma palavra que em si só é um universo de explicações, selos, cofres, altares e pódio. Façamos. Ele se dirigiu à luz, sua primeira obra, pessoa e mistério, e disse: façamos. Estava falando com a luz, Verbo e Cordeiro, por quem fez todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. A primeira criação, a primícia da criação, o primeiro passo da criação, quando Deus estava fazendo os céus e a terra, e começou pela luz, disse: haja luz. E como assim que falou, houve luz, lembramos que nesse mesmo princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, como está escrito, que ninguém viu a Deus, e todas as coisas foram feitas pela palavra. O som é a voz que faz, mesmo não sendo vista. O unigênito de Deus é a sua palavra, o Verbo.
Foi a luz, que é a palavra, que é o verbo, que é Jesus, a primeira criação ou geração unigênita de Deus, ou feito de Deus. Ele é a primícia, o primogênito. Ele tem a preeminência sobre todas as coisas feitas e criadas. Assim, Deus fora criando a cada dia conforme o poder do Evangelho e se alegrando, vendo que era bom. Mas no dia de realizar o homem, Deus conversou com a luz, por ter sido a primeira criação dele. Preferiu conversar com a luz e dizer: façamos, porquanto faziam o homem de barro, visível e palpável, à imagem daquele que havia de vir, e semelhança de Deus em espírito e alma. O disse Deus continua, mas com um detalhe que transparece haver mais um ser, ou um ser além de si, uma forma visível dentro de si mesmo. Considerando que Deus, não tendo alguém maior por quem jurar, se interveio e se intermediou em si mesmo por quem jurou por si mesmo. Deus, Espírito, Pai Criador. Era seu aluno. Toda a luz que há em mim é emprestada ou é um espelho, porque ninguém jamais viu a Deus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Tudo foi feito pela palavra. A palavra de Deus tem pleno e fiel cumprimento. Ele disse: haja luz, e houve luz. E houve luz. E se perguntam quem era a outra pessoa com quem Deus estava falando quando fez Adão. Deus estava falando com a primeira pessoa que gerou, criou e fez a luz. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Haja luz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu e o Pai somos um. O Espírito é a luz, a palavra e o verbo de si para consigo, o verdadeiro aluno. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade.